Bom dia, pessoal. Estamos aqui numa live aqui ao vivo aqui, direto aqui de Campina Grande, na Paraíba. E iremos fazer aí uma análise aí dos novos membros do MST. Porque na verdade, né, a oposição sempre tem por função reclamar, fazer protesto, protestar e cobrar ações dos governos, até mesmo do Poder Judiciário, ações daquilo que acha que tem direito. Muitas vezes não tendo, e muitas vezes tem, mas muitos também se atrofiam e não cobram os seus direitos. Mas hoje nós estamos vivendo aí numa esfera aí de uma mudança política, como diz o senhor saudoso pai da ciência política, Nicolau Maquiavel, me parece que no capítulo 1, ele disse que toda mudança, no capítulo 2 do Príncipe, o best-seller, isto é, um best-seller, né? Um livro que, na verdade, é a Bíblia da arte da administração pública, da política e também das estratégias administrativas, como igrejas, publicitários, empresários, bem-sucedidos políticos, sempre utiliza, até mesmo sem conhecer, a arte maquiaveliana, não no maquiavelismo, melhor dizer, certo? Então, nós estamos aí numa mudança aí, houve mudança, né? Como Maquiavel diz, me parece que é no capítulo 2 de O Príncipe, falando sobre os principados mistos e os principados hereditários, os principados novos, né? Maquiavel faz uma análise muito positiva, ele diz que toda mudança abre a porta para uma nova mudança. Então tá aí, a mudança da derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff, o impeachment que geraram nela, abriu um espaço para uma nova mudança. A cada segundo que você vive, a cada segundo que você respira, que você pensa, significa dizer que daqui a 2 segundos a mais, você tem que se adaptar a uma nova fase em sua vida para estar sempre mudando e estando presente como um produto do meio ou como influente ao meio vigente. Então, tá aí. Maquiavel falou bem categoricamente que toda mudança abre espaço para uma nova mudança. Com certeza. As mudanças vêm e é preciso mudar com as mudanças. Porque quem não muda com as mudanças fica parado na linha do trem. É preciso mudar. Preciso mudar todos os dias da nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre oposição e situação. Como eu falei, a vítima da presidente Dilma gerou ódio na cabeça de seus admiradores, não dela, mas do ex-presidente Lula e o atual eleito presidente Lula, porque os eleitores de Lula perceberam que aquilo ali foi, na verdade, foi um golpe, foi isso aí que foi propagado, um golpe, que na verdade foi um golpe mesmo, uma sacanagem. Até aliados da presidente Dilma Rousseff, como exemplo, Veneziano Vital do Rego, o atual senador Veneziano Vital do Rego, na época deputado federal, votou pelo impeachment e utilizou até mesmo uma verbalização tão pesada que foi meme nas redes sociais e serviu até mesmo de chacota no bom sentido, pela má compreensão até mesmo da própria imprensa, pela verbalização dele, do juridiquês, do bom português que o mesmo tem. Mas ele traiu a presidente Dilma em votando pelo impeachment dela. Aí, o que foi a mudança? A mudança é que o morcegão Michel Temer assumiu como presidente do Brasil, para promover aquilo que a elite queria, que seria a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e assim por diante. Porque, na verdade, o governo da Dilma não aceitava a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Queria, sim, fazer algumas pontuações, mas os megas empresários, a elite do capital financeiro nacional e internacional, queriam, na verdade, massacrar principalmente os trabalhadores pobres, né? Os assalariados, que agora, para se aposentar, já se aposentam morrendo, já se aposentam sem sequer ter dinheiro para poder comprar um caixão para morrer, para ser enterrado. Então, o que aconteceu? A mudança com o impeachment de Dilma gerou no sentimento do eleitorado, certo? Uma esfera de humilhação, porque muitos que votaram nela, eu não votei, certo? Naquela presidenta, não votei na desgraça do Aécio Neves, infelizmente, certo? Eu votei no Aécio Neves na época.
porque não tinha alternativa, eu não concordava com o governo dela, mas também foi contra o impeachment, né? Não é porque eu não concordava com a política econômica de Dilma, com, vamos dizer, as pilantragens que os deputados do Centrão estavam fazendo com ela, que eu também ia simplesmente ser a favor de um golpe sacana que fizeram com ela. Pedalada fiscal, ó, qual governo que não faz pedalada fiscal? Será que Bozinho é inocente? Será que ele não fez pedalada fiscal? Esse é porém. Aí caçaram a mulher com pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Caraca, meu irmão. Caraca, isso é um golpe sacana. E mais um aval do Poder Judiciário. Aí é peso, né, rapaz? Aí é peso. Tanta safadeza que aconteceu no nosso país de lá pra cá, e ninguém foi caçado, ninguém houve impeachment. Mas vamos à ênfase de oposição e situação. O que faz a oposição e o que faz a situação? Preste bem atenção. Com o impeachment de Dilma, o morcegão Michel Temer assumiu, promoveu toda aquela quebradeira no nosso país, a destruição precária, deu início aí à mega destruição econômica do nosso Brasil, e agora surgiu aí o ícone, aí, o salvador da pátria, Jair Messias Bolsonaro, que queria salvar o Brasil da miserabilidade. E eu acreditei nele, votei nele para presidente, certo? Votei nele para presidente da República em 2018, pedi voto para ele, até fui muito atacado nas redes sociais, muita gente me criticaram, mas eu voto para cobrar e não para bajular, porque o político ele tem que ser empregado do eleitor, do contribuinte. O político não é Deus para ser aplaudido quando não merece e bajulado como se fosse um sorvete babado. Ao Dilma ser impeachmentada, perdeu o mandato injustamente, assumiu o morcegão. Depois veio o Bolsonaro como salvador da pátria. Isto é, a mudança da queda de Dilma gerou a posse, beneficiou Michel Temer. Quer dizer que houve jogo justo político por trás. Alguém tinha interesse na queda de Dilma. Porque com a queda de Dilma, um grupinho político ia tomar posse do governo. Bolsonaro assume aí com o intuito aí de salvar a pátria. Passou anos aí, infelizmente, não cumpriu nem sequer 0,2% do que prometeu, 0,1% do que prometeu. Quando é agora no final do mandato, agora vem prometer estruturar as fronteiras, no final do mandato vem prometer reduzir a maioridade penal, só faltou prometer pena de morte. No final do mandato disse que veio agora propagar que o número de criminalidade diminuiu. Aonde, rapaz? O governo fez o quê pela segurança pública? O governo fez o quê pela geração de emprego e renda? Não, mas é a pandemia. Todos os governos tiveram as suas dificuldades. O governo bom, um bom governante é aquele que sabe dar banho no povo com um bom perfume na hora que falta a água. Tá entendendo o sentido? Mas não, colocou a culpa na pandemia, colocou a culpa num lockdown que não existiu, porque infelizmente só existiu paralisação de algumas atividades, somente em algumas atividades, pequenos comerciantes fecharam as portas, grandes comerciantes, alguns também fecharam as portas também, mas surgiu também outra oportunidade de renda, como a venda de máscara, a venda de álcool gel, exploraram bastante. Isso aí é uma mudança gerando espaço para uma nova mudança, como diz o Maquiavel. Mas vamos lá, Bolsonaro assume, terminou agora o mandato, perdeu a eleição, e agora, por quê? Porque a queda de Dilma abriu espaço para o retorno de Lula. Para você que não sabe. Tiraram o Lula da eleição, jogaram o Lula, a prisão do Lula abriu espaço para o retorno dele. Porque automaticamente, quando o julgamento foi posto em análise e percebeu-se que houve falha, então o julgamento foi anulado. Aí agora começaram a propagar um descondenado. Não existe no direito descondenado. Existe anulação de julgamento quando há suspeita. Alguma suspeita de exclusão do direito a um cidadão. Seja ele quem for, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Fernandinho Beiramar, apesar que Fernandinho Beiramar não tem o mesmo direito que Lula e Bolsonaro têm, essa é a verdade. Fernandinho Beiramar não tem direito a ter delação premiada, Fernandinho Beiramar não tem direito que Zé Dirceu teve, o bandidão, Roberto Jefferson, o marginal, que hoje é santo, entendeu? Fernandinho Beiramar não tem direito, Macola do PCC também não tem direito, essa galera aí do narcotráfico não tem direito que os políticos têm. Só que tem direito à delação, caboetação premiada são os políticos. Só os políticos somente que tem, né? Os políticos e os empresários envolvidos em corrupção. Entendeu? Mas sintetizando, preste bem atenção. A mudança da queda de Dilma e a prisão do Lula abriu espaço para uma nova mudança. Por quê? Porque quando eu votei em Bolsonaro, eu estava pedindo uma nova mudança. Eu me votei pela nova mudança. Se a mudança não aconteceu, automaticamente, como diz o príncipe de Maquiavel,
Maquiavel diz, quando ele fala sobre um principado novo, ao assumir o principado, se o novo príncipe não satisfazer a vontade da população, mesmo que seja uma vontade alienante, de satisfação, de adaptação, de adestramento, essa população se reúne contra ele. Ele vai colocar o velho príncipe. Por isso que ele diz, toda mudança abre espaço para uma nova mudança. Aí veio agora o Lula, agora entrou no poder. Foi eleito. Mas voltando um pouco ao passado, não sei se você se lembra, até o ano 2000, os sindicatos, eles eram subativos, como oposição ao governo FHC. Governo Collor, governo Sarney, ditadura militar. O sindicalismo no Brasil, é isso que eu quero chegar ao assunto. O sindicalismo no Brasil era um ativismo em defesa do direito dos trabalhadores. E aí o sindicalismo no Brasil conseguiu gerar uma mudança na mentalidade brasileira. Foi eleger o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Toda a esfera do que eu falei agora, da prisão do impeachment de Dilma, a prisão do Lula, a liberdade do Lula, Lula livre, a eleição de Bolsonaro. Agora vem a feitura do governo Bolsonaro. Foi negativo para com a maioria da população. Não é eu que estou dizendo, foi os eleitores que falaram. A maioria votaram contra, derrubaram ele. Se ele tivesse bem aceito, com certeza ele seria reeleito. Se ele tivesse reduzido o combustível no início do governo dele, se Bolsonaro tivesse aumentado o Bolsa Família, mantendo o mesmo nome, aumentado o Bolsa Família, teria sepultado o PT e o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele não, ele procurou agradar os nobres. Então gerou uma mudança na cabeça do povo, vamos derrubá-lo. Porque o povo que ajudaram a eleger, a maioria. Os apaixonados não, os indignados. Não, o PT é ladrão. Cleptocracia, cara, o sistema político brasileiro mudou o quê? O que mudou? O Bolsonaro mudou o quê? Fez uma reforma política? Fez uma reforma judiciária? Não, todo governador do mesmo jeito. Que chama ética. Se a máquina de lavar roupa quebra, e você bota pano dentro, e fica mexendo lá com um cabo de vassoura, e o outro também fazendo do mesmo jeito, o que você comprou, não mudou nada. A máquina continua quebrada, precisa renovar a máquina. A máquina política continua a mesma, o presidente que muda. A carroça continua a mesma, o jumento que mudou. O jumento mudou, mas a carroça é a mesma. Então vamos lá. Mudança de Bolsonaro para Lula agora. Quando o Lula assumiu o poder, o primeiro mandato, toda a oposição que ia para as ruas, que protestava, que fechava escola, fechava prefeitura, fechava o palácio de governo, invadia o Congresso Nacional, ficaram pianinho, tudo se atrofiou, calaram-se, isto é, agora foram mais paliativos. O Movimento Sem Terra, MST, agora ficou mais educado, paliativo. Quando o Dilma cai, o MST agora não tinha mais moral para poder ser supra-radical. Os sindicatos também ficaram tudo caladinho, pianinho. Tá aí a reforma previdenciária, a reforma trabalhista. Foi engolida de igual a dentro, ninguém viu o manifesto total, porque o povo estava com descrédito nessa esquerda, sem vergonha, sindicalista, misturado com política. Porque o sindicalismo, o sindicalista deve ter seu candidato, ele deve ser um agente político. Mas ele não deve misturar sindicalismo onde o servidor que paga a contribuição com partido político, não. Eu fui candidato sendo diretor do Sintab, mas eu nunca fui numa assembleia de um servidor, nunca mandei santinho, nunca fui num setor de trabalho pedir voto, no setor público pedir voto aos servidores, não. Os que votaram em mim votaram por estima e respeito. E respeito. Eu sou contra o uso da religião e do sindicalismo para fins políticos, partidário, eleitoral. Tem que se afastar e não pode participar. É preciso criar uma lei proibindo os políticos de subir no púlpito da igreja. Já tem, mas é preciso radicalizar. Radicalizar uma lei proibindo que o púlpito da igreja seja... proibindo os templos e entidades religiosas ser utilizado como político, vamos dizer, como palanque político. Como uma assembleia de um sindicato, de uma associação ser utilizada como cunho político. É preciso ter respeito por isso. Nenhum deputado, nem senador tem coragem para isso, não. Eu duvido os bolsonaristas terem coragem para isso. Não tem, não. Nenhum deputado bolsonarista, nem lulista, nem tampouco produto no meio, não tem coragem de apresentar um projeto de lei radicalizando.
É proibido, a partir que seja promulgada esta lei, é proibido a partir de agora o uso político das religiões, dos sindicatos e associações onde agremie várias populações. Proibido. Mas prestai bem atenção. Lula assume, a oposição agora virou situação. Tudinho pianinho no oba-oba. Agora é mil maravilhas, agora vamos comer agora picanha, filé, vamos comer agora caviar. A esquerda agora virou esquerda caviar. Tudo oba-oba. Aqueles revolucionários de gibi sumiram do mapa. Vem Michel Temer, surge agora os doidos psicopatas, os criminosos black blocs. A verdadeira oposição no Brasil contra o governo Dilma. Mas no governo Michel Temer... Silêncio, cala a boca. Veio o Bolsonaro. Cadê os black blocs? Cadê os black blocs? Aqueles homens de preto, parecendo até judeu ortodoxo, parecendo até mesmo um maçom de roupa preta, parecendo até mesmo ateu ortodoxo, que só gosta de andar de preto. Cadê os black blocs, oposição ao governo Dilma, e não foi ao governo Temer nem ao governo Bolsonaro? Talvez agora vai surgir agora. Ou melhor dizer, já está surgindo agora. Os black blocs agora mudaram a roupa agora. Agora estão de verde e amarelo, utilizando até crianças, cara. Até crianças colocando em... É crime, rapaz. Cadê os conselhos tutelados do Brasil? Colocando crianças para estar num grupamento de frente, rapaz, em manifestações, onde pode haver conflito de bala de borracha, gás lacrimogêneo. Caraca, rapaz. Spray de pimenta, pode acontecer confrontos. Colocando crianças, como eu vi uma criança deitada no chão, fazendo um marcho da miséria, com a imagem de criança. Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Ministério Público do nosso país que não vê isso? Se um pai for pedir esmola com um filho para matar a fome, é capaz de ser preso por estar explorando de uma criança para pedir esmola. Agora os magnatas, os black blocs novos, agora estão aí utilizando crianças como bucha de canhão. O que molesta dos cachorros, criança, entende democracia. É eu, é você que temos consciência que devemos lutar pelo Estado bom, um Estado novo, uma política nova. Não é uma criança de 5 anos, de 10 anos de idade, utilizando até mesmo de imagem de criança para pedir voto, fazer discurso político contra a esquerda. A criança não sabe nem o que se quer, o que é esquerda na visão política, na teoria política, não sabe nem o que é comunismo. Alguns adultos não sabem, muitos adultos utilizando criança. Mas tá aí, surgimento agora dos novos sem terra, ou melhor dizer, do MSB, Movimento dos Sem Bolsonaro no poder. MSBP, Movimento dos Sem Bolsonaro no poder. Tudo aí badernando aí na frente do quartel, se ajoelhando diante dos soldados, cara, como se o exército fosse tudo. O exército brasileiro não é tudo não, cara. O exército brasileiro é submisso a mim, a você, rapaz. Não, o exército é tudo. Que conversa é essa? Aonde o exército brasileiro, numa república democrata de direito, o exército é tudo? Aonde? Tudo é o povo. O artigo 1 da Constituição Federal, todo o poder emana, apesar que é de fachada, do povo. Do povo. Certo? Mas para finalizar com um poema, Lula agora vai assumir. Vocês vão ver agora os novos black blocs do Brasil. Tudo aí contra, só por ser. Tudo aí criticando só por criticar. Tudo aí com mais fake news ainda, que é preciso haver, sim, um controle das redes sociais. É preciso promover mesmo, porque não é moleza não, rapaz. Todo mundo hoje em dia que denigra a imagem de qualquer um, promove mentira, engano, e fica por isso mesmo. Aí quando vai preso, diz, não, Alexandre de Moraes é um ditador da toga. O deputado federal, Cabo Gilberto, promoveu uma aberração essa semana, e o tweet dele foi bloqueado no Brasil. E ele disse que é ditadura. Ditadura o quê, meu irmão? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não. Liberdade de expressão não é a liberdade de denigrir a imagem de ninguém, não. Liberdade de expressão tem limite. E o limite tem que ser o Código Penal. É preciso, porque Bolsonaro não promoveu vamos dizer, o incentivo, não promoveu, um discurso nacional para promover a reforma partidária, a reforma política, reforma jurídica
e principalmente a reforma do Código Penal, adaptação à atualidade, colocando o controle do marco digital sobre o Código Penal, porque existem muitos crimes no Código Penal. Eu recebo mensagens quase todo dia de vagabundas, até mesmo vagabundos se passando por vagabundas, com ladainha inventando, dizendo que tem filho doente, me pedindo pix, pedindo para passar pix. Vai pedir pix ao Satanás, miséria. Eu vou passar pix para vagabunda? Eu digo logo, vendo o celular, internet dá boa em tempo real. E mais da onde? Nem da Paraíba é Código de Brasília. Será que é um deputado? Será que é algum deputado lá que está passando necessidade? Brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas estão utilizando aí, gerando um golpe na internet. Entendeu? Gerando um golpe na internet. É preciso adaptar as leis, modernizar nossas leis. Nossas leis. Mas tá aí. Agora Lula vai assumir. Ele não vai cumprir tudo o que prometeu. Isso é verdade. É onde Maquiavel reza que o defeito do político é prometer demais aquilo que não pode. E Maquiavel diz que o político deve cumprir a palavra quando é para o bem de todos. Quando é para o bem da minoria, ele não deve cumprir a palavra dada, não. Se é para prejudicar o governo dele e prejudicar o povão que votou nele, ele não deve cumprir a palavra, não. Ele deve manter a palavra dada assim, para beneficiar o povo e beneficiar a sua imagem no poder. Sua boa imagem no poder. É isso que Maquiavel reza. Foi isso aí que Bolsonaro não fez. Ele fez um governo para prejudicar a população. Infelizmente, houve a decadência, a pandemia, reconheço, houve a pandemia, mas ele podia ter dado um banho de perfume, já que não tinha água para dar banho no povo, certo? Mas vamos lá, para finalizar. Lula agora vai assumir. Meio mundo de gente vai invadir, vai parar as ruas. Esse povo aí tão indignado aí com a vitória de Lula, já começaram já. Vão parar as ruas, vão fechar prefeituras, vão combater os governos comunistas. Governadores comunistas, como exemplo João Azevedo, um comunista. Comunista no país capitalista, vai pra lá, cara. É a mesma coisa de colocar um jumento como se fosse uma... colocar carne de jumento pra vender no lugar de carne de porco ou de carne de boi. Caraca, rapaz, o analfabetismo é uma desgraça, analfabetismo funcional. Falta de leitura é uma maldição no nosso país, certo? Mas eles vão combater os prefeitos comunistas, os deputados comunistas, os vereadores comunistas que votaram contra Bolsonaro. Você que não votou em Bolsonaro, que votou nulo, que votou em branco, que não foi votar. Se você chegar para alguém que é o novo Black Bloc, eles vão combater você. E vão ser, combateram já, desde a guerra foi implantada desde 2018. Mas para finalizar, oposição e situação. A função da oposição é cobrar, exigir. Então que essa oposição ao governo Lula seja mais pensante e pense no nosso país. E não querer ser contra só por ser e querer acabar com o governo do cara. Quando eu falo isso, não é você, eleitor, é desses filhos da mãe que receberam o mandato de deputado federal e senadores, certo? Para querer acabar com o governo do cara, simplesmente quem vai sair prejudicado somos nós brasileiros, principalmente os de baixa renda. Aí houve muita jogatina safada aí, Bolsonaro errou muito. Eu votei contra o Bolsonaro, quero dizer para vocês, e votei contra o Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. E por causa também que ele não foi homem. Quando eu digo homem no sentido, o administrador público, para colocar o pé no bucho e dizer, aqui o presidente sou eu. Vocês me matem, mas eu tenho o povo ao meu lado. Ele não fez isso, porque eu acreditei nele nisso aí. Então vamos lá para finalizar, oposição e situação. Sou contra só por ser? Sou inimigo do saber. Só não sei fazer o que a situação faz de perfeito, porque a minha função de direito é destruir com respeito o saber da situação. Sabe por quê? Porque é fácil ser oposição. Quando a moeda muda de posição, logo muda a visão. A perna esquerda vira direita, a perna direita vira esquerda, mas o jumento continua o mesmo. Quando a cadeira quebra, a situação cai no chão. A oposição perde a razão, a situação perde a visão, gerando descontentamento. Então aproveito e pergunto, mostre-me qual a diferença do coice, da perna esquerda ou direita de um forte jumento. No mundo não sou nem situação nem oposição, porque vivo tentando construir a minha própria visão. Sou contra só por ser? Não, devo a todos mostrar a minha própria visão, porque no mundo sempre teremos oposição e situação. Muda a cadeira,
muda o curral, mas o jumento continua sentado, fumando charuto importado, com a caneta na mão, vivendo na bela fazenda dos que já andaram em nave espacial e vive tentando oficializar o reino de Gasparzinho aqui na Terra. Então, toda mudança gera espaço para nova mudança. Ontem quem era oposição, agora é situação. A situação agora vai ser oposição. Mas é preciso fazer oposição com os pés no chão. E não ser um jumento para dar coice na população. Porque o coice da perna esquerda do jumento ou da perna direita do jumento é igual. Um murro de um destro, como um murro de um esquerdo, de uma pessoa que é esquerdo, também é igual. A pancada é a mesma. Seja um produto do meio, tenha a sua própria visão e não entre nessa guerra de oposição e situação. Tá aí. Eu não ia votar no Lula, não. Eu ia votar nulo. Eu não concordo também com. Eu fui muito crítico do governo Lula e não me arrependo de nada. Não tive nem uma vírgula, nem um ponto. Mas também votei. Mas não votei para bajular, não votei para aplaudir, não votei para adorar. Votei para ser nosso empregado. Se vacilar, porque toda mudança abre espaço para uma nova mudança. Nós não vivemos no império monárquico, onde tem um rei que quer se perpetuar no poder, onde tem um presidente que quer passar 8 anos, 4 anos, mais 4, 8 anos e depois indicar o seu. Precisa acabar com isso aí e mudar a transição. Infelizmente, se tivesse outro candidato forte, eu teria votado. Porque, na verdade, Lula já passou 2 mandatos. Veio um mandato e meio da Dilma. É preciso surgir novas lideranças no Brasil. Nós não podemos estar presos em Lula e Bolsonaro. Quando esses homens morrerem, o que será do Brasil? Quer dizer que o Brasil só depende de Lula e Bolsonaro? Só existem 2 cérebros pensantes no Brasil, capazes de administrar o nosso país? E agora com essa doença mental de esquerda vezes direita, é direita vezes esquerda, comunismo que nunca existiu no nosso país. Agora temos que suportar e se adaptar a esse estado. Eu não me adapto não, tudo bem, toda mudança gera espaço para uma nova mudança, mas eu não estou aberto para alienação, para mudar para alienação. Eu não estou aberto para aceitar a alienação como uma fase de mudança coletiva. A alienação política, ela é mudança de um agrupamento e não meu. Eu tenho que andar com meus pés e pensar com minha cabeça. Se nós não formos assim, nós somos mais um na espera da humanidade. Martins, o Gari Poeta, Martins da Cachoeira.